Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas, da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema político caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos esses criminosos, incompetentes, presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. Hoje, dia 26 de março do ano de 2025. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Muito bom dia, 26 de março, 7h20 da manhã de 2025. 26 de março, 7h20 da manhã de 2025. 26 de março de 2025, 7h20 da manhã. Já está identificado o mentor e todo o procedimento do staff provocado por uma ORCRIM estabelecida em 196 países, cerceada através de um comando para tomadas das terras do território da República Federativa do Brasil. Todo este procedimento está engajado na serventia da ONU. A ONU elaborou e tem um QG para delimitar terras, proceder à concessão de quem queira habitá-las. Então você tem terras à disposição na Itália, você tem terras à disposição em vários países, mas eles têm outras intenções. Com relação ao Brasil, é o território a ser vendido para o Japão, já que ele deixará de existir. Tem poucos meses, ou seja, não chega ao ano, o Japão será submerso, como também vários países nas Filipinas. E todos eles estão sendo manipulados por esta ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, que estão estabelecendo a venda do território da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, que já tem e deu todos os relatórios e que, lógico, refaz os relatórios ou estabelece novos relatórios para informação dos generais em campo na captura dos membros do Foro de São Paulo. No momento está interdito o Supremo Tribunal Federal.
por haver efetivamente manipulação do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. O integrante da Justiça Arbitral, Sua Excelência Ministro Fux, ele não foge das leis LOMAS internacionais, as quais ele conhece muito bem, e ele sempre estabelece o posicionamento dele, conjuntamente com Marco Aurélio Mello, voto vencido em toda a sua vigência como ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ele, todo mundo dizia, mas excelência, o senhor, todo mundo botando unânime, e o senhor discordando. Ele disse, algum dia isto virá a publicidade histórica. Então nós temos esta organização que se implantou desde a época do José Sarney, que assumiu a vice-presidência e foi nomeado presidente num default jurídico internacional. É uma mentira que se alastra há mais de 40 anos e que fez com que o Brasil seja uma nação narcoterrorista. Então, nós chegamos ao reduto onde ficam acautelados todos os patrimônios do narcoterrorismo. Todos eles se encontram no Brasil. Então, eles não são contabilizados pelo Banco Central. Eles têm os próprios bancos particulares. E agora, fintechs, janelinhas da internet que foram adquiridas pela Anatel, Embratel e também pela Fazenda do Haddad. Tudo isto pagando propina na soma de 30 milhões, se esperar até a data de dezembro de 2025, ou se queria já operacionalizar, pagaria 35 milhões. Todo mundo pagou 35 milhões, são 60 mil janelinhas. Cada um tem a sua administração para o tráfico de armas, o tráfico de drogas, sequestro, confiscos, agiotagem, todo tipo de crime. E eles têm os seus paramilitares. Com ajuizamento através de ações totalmente apócrifas, sem sustentação jurídica, e que você, cidadão, pode chamar a polícia e dar voz de prisão. Todo mundo para a delegacia, está todo mundo preso, e vamos ajuizar isto para saber o que é de competência. E o delegado que, nessa delegacia da área, estiver alugando a delegacia para este evento do narcoterrorismo estabelecido no Brasil, ele será também colocado como braço armado do narcotráfico. Entenderam? Então, já está tudo acautelado. Com relação a Brasília, está anulado o procedimento, está se requerendo imediatamente a soltura do general 4 estrelas, que teria que estar agora, neste momento, presidindo as tropas de inserção do Exército na região de Roraima, ao qual eles estão querendo já dividir com paramilitares mercenários que são agendados pela Inglaterra, pela França, pela Dinamarca, pela Holanda, por vários países que têm interesses no narcoterrorismo e prospecção de pedras preciosas, semipreciosas, ouro, diamantes, nióbio e o principal, não é? O urânio, que a China, ela quer tomar posse de qualquer forma e está impedida, como está impedido também este desgoverno do fantoche, do plágio, do ator conhecido como Moacir, que ele está usurpando da carapuça do Luiz Inácio Lula da Silva óbito. Então já pedimos à Interpol, à ADEPOL,
à Europol, a todos de 60 agências de inteligência, a prisão de toda a comitiva, como também do Luiz Inácio Lula da Silva, que seja procedido de imediato, assim que eles colocarem o pé no Vietnã. Estamos já determinando tropas especiais para a extradição deste desgoverno. Com relação à manifestação do ator jurídico estabelecido no compromisso de chefiar o Supremo Tribunal Federal, não isenta o pleno da Corte deste órgão do Supremo Tribunal Federal. Todos foram manipulados e o único que se manifestou devido à surpresa de que as leis Lomans não estão sendo praticadas, ele colocou em suspensão total o processo que está em persecutório contra o senhor Messias Bolsonaro, que ele foi reeleito por manipulação que ocorreu no sufrágio, que levou o óbito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teve a posse antecipada, ele teve que imediatamente produzir um show de alto golpe para se estabelecer, se possível, até o final do mandato. Mas foi descoberto. Ele já foi descoberto. Não é o Luiz Inácio Lula da Silva, ele está mancomunado com a administração Biden, a administração Obama, a administração Bush. Todos eles estão já identificados. E todos eles sabem que quando a jurisprudência americana estabelece que há um default e que o default caracteriza o gestor anterior, o Biden, como também caracteriza o gestor anterior ao Biden, que é o Obama, como também caracteriza o gestor que estabeleceu todo este embrólio do nó górdio identificado no planeta. Então, nós agora temos excelentíssimo árbitro internacional, o senhor Fuchs, a sua manifestação efetivamente estabelece que não há relevância nenhuma neste falso e que vai acarretar penas por crime, falsa denúncia, crime, contra o senhor Messias Bolsonaro e a sua gestão de ministros, que todos eles contribuíram contra o narcotráfico, contra o terrorismo, contra a invasão de terras. E que vocês, nesta administração do Alexandre de Moraes, terrateniente, advogado do Comando da Capital, advogado do Golfo, do Cartel do Golfo, deu fuga ao seu líder, como também deu fuga às armas. O Toffoli manteve acautelado um navio cheio de munições, metralhadoras, alegando que eram grãos. Não eram grãos, debaixo dos grãos tinha armamento, tudo para ser fornecido para o Hamas, o Hezbollah e o Irã. Então todo o armamento, todos os componentes que são feitos para drones, para mísseis, saem do Paraguai, obtidos, ou seja, comprados com o dinheiro do Grupo de Puebla. São 17 países do narcotráfico que estabeleceram e querem se estabelecer no território da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. O Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil já se encontram em posição de guerra. Neste momento, a senhora presidente do Supremo Tribunal Militar, ela toma posse imediatamente da administração do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. A nação brasileira se encontra em posição de guerra contra o alienígena que compõe o narcotráfico mundial. Não há deslocamento de tropas da China para
o continente sul-americano, não há deslocamento de tropas da Rússia para o continente da América do Sul e América Central, e já se estabelece o embate na região do Irã e dos Houthis e todo o posicionamento do Líbano, como também da faixa de Gaza. Tudo isto resolvido ainda na madrugada, no dia de hoje, né? Dia 26 de março de 2025, horário 7 horas e 33 minutos. Então, estamos já imediatamente procedendo com as prisões cautelares ou extração. Todos querem ser presos, se possível permanecer no Brasil, mas a ordem ela é internacional, ela compete a 196 países que eles estão envolve. Eles estão envolve. Entenderam? Então todos vocês estão citados. O Barroso, o Fachin, a Carmen Lúcia, todos vocês estão citados em vários posicionamentos internacionais, que vocês assim procederam, em eventos, etc, etc, etc. Como também empresários brasileiros que têm os seus patrimônios confiscados imediatamente em todo o território americano. Como também todo aquele que não tem mais o seu visto permanente nos Estados Unidos da América tem o seu patrimônio confiscado. Entenderam? Estamos sendo claros? Então já está procedendo, porque é todo um agir em procedimentos da era da inteligência artificial, que ela é muito rápida, ela trabalha em segundos. Então já traz todos os nomes, as contas, os bancos, tudo bonitinho, como manda o figurino, e tudo já confiscado. Entenderam? Então, a posição que levou a máfia internacional a perder todos os seus bens, que foi a lei Magnitsky, este senhor que morreu na prisão do russo Putin, porque o Putin ele já conhece até quem foi eleito 3 vezes ou 4 vezes presidente no planeta. Ele é o imperador do planeta, ele conhece todo mundo. Entenderam? Ele presidiu, ele e a sua equipe, a sua máfia. Entenderam? Porque ele é mafioso. Ele não é ditador, ele é mafioso. Ele gosta de lucrar para ele e para os seus subalternos. Então, esse posicionamento, ele não tem interesse de acabar com o planeta, mas ele tem interesse sim em estabelecer o equilíbrio. Se meteu com ele, ferrou a sua vida, meu amigo. Entendeu? Então, o chinês, que é cauteloso, porque ele até agora só teve perdas, e ele insuflou a população do seu país ao levante, à Revolução Civil da China, que está procedendo neste momento. Então, a situação é uma só. Vocês têm que declarar que este procedimento, que está sendo feito um show nas dependências do Supremo Tribunal Federal, estabelece que está tudo anulado, conforme o senhor árbitro Fux, que ele, logicamente, ele tem que atender a lei Louman do Supremo Tribunal Federal, e ele viu que realmente alguma coisa não anda bem naquele órgão que ele preside. E por ele presidir aquele órgão, o cartório dele não pode estar submisso ao descaminho, ao crime organizado mundial. Ele é um homem muito prático, e que sabe muito bem que ele tem que estabelecer o equilíbrio, porque se vocês não enxergam Alexandre de Moraes, Fachin, Carmen Lúcia, você, Sapo Boi, que eu estive aqui no Rio de Janeiro para você tomar posse, seu filho da puta, entendeu? O traficante,
Hein, ô traficante, sapo boi? Hein, seu filho da puta? Eu estive lá para te dar posse para você assumir o Supremo Tribunal Federal. Hein, metidinho de merda? Hein? E agora você quer cagar goma? Tá querendo sumir com teus bancos em Portugal? Gilmar Mendes. Tu tá fudido, filha da puta. Tu é traficante. Você e tua família. E os teus jagunços. Entendeu? Tu caiu aí, tu pensou que você ganhou essa posição do Supremo Tribunal Federal? Hein, seu filho da puta? Ou vocês acham que vocês estão aí porque vocês foram eleitos por seus méritos, seus filhos da puta? Vocês estão aí para trabalhar e não estão fazendo isso. Estão querendo seguir uma vertente. E a vertente era: a maioria vence. Pois a maioria não vence. A cleptocracia, a sociedade de ladrões, caiu pelo chão. Entenderam? E agora nós estamos fazendo a limpa. Vamos limpar todos vocês. Como colocaram o poeta Sarney, que não tem nenhum tipo de arguição, que coloca ele como legítimo. A casa cai, meu amigo. Caiu tudo. E vocês vão pedir arrego para quem? Para as famílias milionárias, que vocês pensavam que eles tinham milhões. Não tem porra nenhuma, tá todo mundo falido. Entenderam? Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Plataforma Banco Mercado Pago. CPF 510-466-447-34. Plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Temos que fazer pagamentos. Eu vivo a graça de vocês, povo brasileiro. Eu não recebo dinheiro do exterior. A única conta que eu tenho é o Mercado Pago. E não tenho mais nenhuma outra conta porque sempre estou sendo perseguido. E claro, quando eles me perseguem, o pessoal vai atrás, pega um monte de estelionatário aí que está roubando na luz, no gás, na cobrança, no GovBR. Ou seja, eles se metem comigo pensando, sei lá, não leva fé, vão pra puta que o pariu. Então a turma vai lá, prende todo mundo e aparece aí na telinha de vocês. Entendeu? E vai aparecer um monte de merda hoje. Hoje, dia 26 de março. Mas a principal é que está anulado todo o procedimento. Tem que soltar o general 4 estrelas, que se encontra preso no Rio de Janeiro. E que ele é um elemento crucial para vencer a guerra contra o narcotráfico. E que vocês, filha da puta, colocaram ele conjuntamente com o também delegado da Polícia Federal, que também combateu o narcotráfico, querem colocar todo mundo preso, mas vocês vão pra puta que o pariu. Entendeu? Porque vocês vão sair por bem ou por mal. As tropas já estão aqui. Entendeu? O cara foi embora, foi lá pro Japão, foi pro caralho, ele quer fugir. Ele quer fugir. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o macaco como é que é? Do Collor. Entendeu? Vai aparecer a mesma coisa. Um mata o outro. Amante Janja mata o Lula, Lula mata Janja. Que porra é essa, meu amigo? Essa história já foi vista. E esse roteiro sempre aconteceu pelo lado lá da Ásia. Não tem como. Está interditado o Brasil no momento. Quem está no cargo para a defesa nacional é o Supremo Tribunal Militar. E é assim que procede. Imediatamente, todos os generais que têm reunião marcada para logística de guerra têm que tirar o general 4 estrelas que preside a Força-Tarefa de Defesa do Brasil contra alienígenas. Entenderam? Tô sendo claro, seus filha da puta? Hein? Tô sendo claro, né? Porque daqui pra frente é tiro e bomba. Entendeu? É pelotão de fuzilamento. Sumário. Não tem pra onde correr, filha da puta.
Entendeu? Estamos entendidos? Então, ninguém sai, ninguém entra aqui no Brasil. Entenderam? Viralizem isso o máximo possível. No momento, 26 de março, 7h44. E efetivamente vamos mandar o Enemita pra puta que o pariu. E vamos pegar esse Ayatollah Khamenei, o Khamenei, charmuta! Charmuta, Khamenei! Charmuta, Khamenei! Charmuta! Allahu Akbar! Super Allah! Viralize isto! Yes, sir. Thank you, sir. Hola amigos, hoy les hablaremos de un tema que quita el aliento y que sacudirá la agenda mundial. ¿Está desembarcando la OTAN en las costas venezolanas? ¿Está Maduro buscando refugio? Actualmente hay una actividad increíble frente a las costas de Venezuela. Se afirma que las fuerzas especiales de la OTAN han comenzado un ejercicio en las aguas cercanas a la costa venezolana. Entonces, ¿se trata de un ejercicio o de los primeros pasos de una intervención real? El gobierno de Maduro está en alerta máxima. El ejército venezolano ha declarado el estado de emergencia en las regiones costeras y se rumorea que los altos mandos se han retirado a refugios. Todo empezó hace unos días. Las redes sociales y algunas fuentes de noticias empezaron a difundir imágenes de barcos con bandera de la OTAN en aguas cercanas a la costa caribeña de Venezuela. Supuestamente incluían un destructor de la US Navy, así como lanchas de desembarco de las fuerzas especiales británicas y francesas. Al principio, todo el mundo lo vio como un ejercicio rutinario. Sin embargo, las cosas pronto se pusieron serias. El comunicado oficial del gobierno venezolano afirmaba que estos barcos habían llegado a la región con fines de provocación y suponían una amenaza para la soberanía del país. Las potencias imperialistas han vuelto a poner a Venezuela en su punto de mira, declaró el presidente Nicolás Maduro en un discurso televisado. Nuestro ejército está en alerta, nuestro pueblo está preparado. Pero, ¿se trata realmente de un ejercicio o forma parte de un plan mayor? Indaguemos un poco más. Ahora hagamos la pregunta. ¿Por qué la OTAN realizaría ejercicios frente a las costas de Venezuela? Como saben, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se encarga principalmente de garantizar la seguridad de los países aliados de Europa y Norteamérica. Sin embargo, en los últimos años la OTAN ha ido asumiendo un papel más activo a escala mundial. Por ejemplo, Colombia se convirtió en socio global de la OTAN en 2018. Esto significa que Colombia puede participar en ejercicios militares y compartir inteligencia con la OTAN. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Supuestamente, las fuerzas de la OTAN han lanzado una operación cerca de la frontera con Venezuela, con el apoyo de las regiones costeras del norte de Colombia. La línea dura del presidente colombiano contra el régimen de Maduro es bien conocida. ¿Es este un escenario en el que Colombia coopera con la OTAN para derrocar a Maduro? Algunos incluso lo caracterizan como una guerra de poder respaldada por Estados Unidos. El papel de Colombia en esto es fundamental. Comparten frontera con Venezuela, y esta frontera ha sido un centro de tensiones durante años. En 2019, Maduro acusó a Colombia de planear un ataque y lanzó un ejercicio llamado Soberanía y Paz en la frontera. ¿Se invierten ahora los papeles? Los rumores sobre el apoyo de la OTAN desde bases militares en Colombia han enfurecido al gobierno de Maduro. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela se quejó ante las Naciones Unidas diciendo: «Esto es un ensayo de invasión y una violación del derecho internacional». Pero no ha habido ninguna declaración oficial de la OTAN. ¿Su silencio hace sospechar que se oculta algo? ¿Cómo respondió Venezuela a esta amenaza?
Se lo diremos sin rodeos. El gobierno de Maduro no se quedó de brazos cruzados. Se declaró el estado de emergencia en las regiones costeras. Se desplegaron tropas en estados estratégicos como Zulia, Falcón y Carabobo. El ejército venezolano cuenta con aviones Sukhoi de fabricación rusa, sistemas de defensa antiaérea S-300 y vehículos blindados comprados a China. Por orden de Maduro, se colocaron misiles antitanque y baterías de artillería a lo largo de la costa. Se rumorea que altos mandos se han refugiado en grandes bases militares como Fuerte Tiuna, en Caracas. Algunas fuentes afirman incluso que Maduro ha enviado a su familia y a su círculo íntimo a una zona segura. Pero estos rumores aún no han sido confirmados. El ejército venezolano, aunque no es muy numeroso, es conocido por su lealtad. Durante años, Maduro ha dado a la cúpula del ejército privilegios económicos y de rango para mantenerla leal a él. Pero, ¿cuánto tiempo podrán resistir ante una amenaza externa de este tipo? No olvidemos que la economía venezolana lleva años hundiéndose. Los equipos militares no se pueden mantener. Los salarios de los soldados son bajos y la población se muere de hambre. Si se tratara de una operación real y no de un ejercicio, ¿qué probabilidades hay de que el ejército venezolano sea capaz de resistir a la OTAN? Discutiremos la respuesta a esta pregunta dentro de un momento. Vayamos ahora a la acusación más llamativa. ¿Está Maduro buscando refugio? Algunas fuentes de noticias dicen que Maduro se ha trasladado de una base militar a otra en Caracas. Incluso se ha escondido en un búnker secreto. ¿Es una señal de pánico? ¿O se trata de propaganda? Entre los aliados de Maduro se encuentran países poderosos como Rusia, China y Cuba. Rusia, en particular, ha apoyado a Venezuela en el pasado mediante el envío de bombarderos con capacidad nuclear. Si las cosas empeoran, se habla de que Maduro podría huir a Cuba o Rusia. Sin embargo, esto podría ser el principio del fin para él, porque el pueblo venezolano lleva años de crisis económica y opresión. La huida de Maduro podría provocar la intervención de Juan Guaidó, el líder de la oposición, o de otra figura. La situación actual de Maduro es como la de un rey en un tablero de ajedrez. Sus movimientos son limitados, pero aún no le han dado mate. Si la OTAN realmente está planeando una intervención, Maduro tiene dos opciones. Puede resistir hasta el final o abandonar el país. Pero esta segunda opción podría acabar con su carrera política. ¿Y qué piensa el pueblo? Las protestas en las calles son limitadas por ahora, pero las tensiones son elevadas. Por un lado, los venezolanos se oponen a la intervención extranjera. Por otro, quieren deshacerse de Maduro. Este dilema podría sumir al país en el caos. Ahora miremos un poco hacia el futuro. ¿Qué podría ocurrir como resultado de estos acontecimientos? Primer escenario. La acción de la OTAN es realmente un ejercicio, y el objetivo es asustar a Maduro para que se siente a la mesa. Segundo escenario. No se trata de un farol, y la OTAN, en cooperación con Colombia, lanzará una intervención limitada en Venezuela. El tercer escenario es el más aterrador, una invasión a gran escala. Si esto ocurre, no se puede esperar que Rusia y China permanezcan en silencio. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en reservas de petróleo. Por tanto, una guerra podría alterar los mercados energéticos mundiales. Imaginemos que un conflicto en Venezuela disparara los precios del petróleo, sacudiera la economía mundial y tal vez diera paso a una nueva era de Guerra Fría. La crisis de refugiados en Colombia crecería y otros países de América Latina se verían implicados en un efecto dominó. La implicación de Estados Unidos crearía una controversia política interna. En definitiva, esta tensión en Venezuela no es solo problema de Maduro, nos puede afectar a todos.
¿Qué escenario le parece más probable? Ahora echemos un vistazo a la siguiente noticia. Putin ha hecho un trato secreto con los Estados Unidos y está abandonando Maduro. Sí, no han oído mal. Según fuentes del Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, se sentó a la mesa con Estados Unidos y decidió retirar su apoyo a Venezuela. Se afirma que Moscú ha comenzado a retirar asesores militares rusos y elementos de las fuerzas especiales en Venezuela. El gobierno de Maduro está sacudido por esta noticia y siente una gran soledad. Por otro lado, Estados Unidos y la OTAN vieron este desarrollo como una oportunidad y aumentaron la presión sobre Venezuela. Todo empezó con una filtración de noticias hace unos días. Algunas fuentes cercanas al Kremlin afirmaron que Putin mantuvo una reunión secreta con Estados Unidos, durante la cual se trató el tema de Venezuela. Según la afirmación, Rusia, a pesar de ser el mayor partidario del régimen de Maduro durante años, decidió retirar este apoyo. Las primeras señales se vieron en la presencia militar rusa en Venezuela. Llamó la atención la movilidad de aviones militares rusos de carga en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Fuentes locales afirman que asesores militares rusos y elementos de las fuerzas especiales del grupo Wagner han abandonado el país. Mientras tanto, Maduro aún no ha hecho una declaración oficial, pero en un discurso retransmitido por la televisión estatal venezolana dijo: «Aunque los traidores nos dejen solos, resistiremos con nuestro pueblo». ¿Es esto un reconocimiento de que ha perdido el apoyo del Kremlin? Rusia ha sido uno de los mayores aliados de Venezuela durante años. Desde 2013 ha apoyado a Maduro tanto militar como económicamente. Aviones Sukhoi de fabricación rusa, sistemas de defensa antiaérea, S-300 y miles de millones de dólares en préstamos son prueba de la influencia de Moscú en Venezuela. Además, compañías petroleras rusas como Rosneft tienen una parte de las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Entonces, ¿por qué retirar ahora este apoyo? Según los expertos, hay varias razones principales para la decisión de Putin. La primera es la guerra de Ucrania. Rusia soporta desde 2022 una enorme carga económica y militar en el actual conflicto de Ucrania. Las sanciones occidentales han arrinconado al Kremlin. Quizá Putin quiera aliviar esta presión pactando con Estados Unidos. La segunda razón es más estratégica: las esferas de influencia en Oriente Medio y Asia. Rusia intenta aumentar su influencia en Siria y África. Quizá los recursos gastados en Venezuela se hayan convertido en un lujo para Moscú. La tercera posibilidad, y la más llamativa, es un acuerdo secreto con Estados Unidos. Algunos analistas creen que Putin ha recibido concesiones como un alto el fuego en Ucrania o una relajación de las sanciones a cambio de retirarse de Venezuela. La situación para Maduro es ahora una pesadilla. Rusia era el principal pilar militar y político de Venezuela. Sin el apoyo de Moscú, ¿cuánto tiempo podrá resistir el régimen de Maduro tanto a la oposición interna como a la presión externa? El ejército venezolano se fortaleció con el entrenamiento de asesores rusos. Ahora estos asesores se están marchando. El equipo no se puede mantener y la economía ya se está colapsando. Además, los otros aliados de Maduro son limitados. China sigue prestando dinero a Venezuela, pero es cautelosa en cuanto al apoyo militar. Cuba está luchando con sus propios problemas económicos. Las únicas bazas que le quedan a Maduro son sus generales leales y parte de la población. Sí, queridos telespectadores, las acusaciones de que Putin ha pactado con EN y Utruts y abandonado a Maduro pueden abrir una nueva página en la política mundial. La retirada de Rusia de Venezuela, el aislamiento de Maduro y la creciente presión de la OTAN nos conducen a un periodo incierto pero apasionante.
¿Se trata de un final o de un nuevo comienzo? Seguiremos atentos a los acontecimientos. No olvides darle a like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando el icono de la campana. Nos vemos en el próximo video. Cuídese! Meu irmão, não é todo dia que a maré tá para peixe, não. Hoje, o ministro Luiz Fux abriu divergência e deixou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revoltado. Quem comemorou foi um dos advogados do caso, o Jeffrey Chikine, que disse que nem tudo está perdido. Então, com essa nova decisão do Fux, tem uma nova esperança. A OAB finalmente se manifestou sobre o caso da prisão do Sebastião Coelho. Esse caso absurdo, que chamou a atenção de muitas pessoas. A OAB se manifestou e eu vou mostrar para você do que se trata. E vamos escancarar um pouquinho também a verdade sobre o 8 de janeiro, sobre um vídeo do próprio ministro da Defesa, que expõe aí o que foi toda essa história do 8 de janeiro, toda essa narrativa que estão impondo contra o Bolsonaro, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante. Para você que não conhece os nossos e-books, visite a nossa biblioteca digital, o link está na descrição. Bora lá, pessoal, o que aconteceu? O ministro Luiz Fux, ele abriu divergência, Fux diverge de ministro e dos demais ministros e defende o julgamento do golpe no plenário do STF. O ministro Luiz Fux, segundo a matéria do Correio Brasiliense, divergiu dos integrantes da primeira turma da corte e defendeu que a análise da denúncia da Procuradoria-Geral sobre a tentativa de golpe de Estado ocorra no plenário da corte. Ou seja, se isso acontecer, todo esse circo que aconteceu hoje volta a zero e tudo vai começar de novo no plenário, tá? Para o magistrado, a dimensão do caso exige que os 11 ministros possam avaliar. Segundo o Fux, trata-se de um episódio de, abre aspas, ataque direto à ordem democrática, fecha aspas, e, portanto, o julgamento deve ocorrer no plenário para garantir, abre aspas, maior autoridade e legitimidade institucional da decisão. Abre aspas de novo, essa matéria não é tão pacífica assim, foi mudada e remudada. No meu modo de ver, se fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, foi vencido. Ou estamos julgando pessoas que têm prerrogativa e o local correto seria o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato que há inúmeras ações decorre exatamente do que o número de partes envolvidas é multitudinário, disse ao votar. Ou seja, ele resumiu aqui, tem muita gente, o caso é complexo e precisa ser julgado pelo plenário. Por unanimidade, os integrantes da primeira turma rejeitaram na tarde dessa terça-feira o pedido de todas as defesas dos acusados, da corte, para que o julgamento acontecesse no colegiado, ou seja, no plenário. E aí o Procurador-Geral da República foi contra o ex-presidente Bolsonaro e eles querem que permaneça na primeira turma. O que implica permanecer na primeira turma? Permanecer na primeira turma quer dizer que só os ministros que foram indicados ali pela oposição do Bolsonaro vão julgar. Qual que é o medo deles? O medo deles é que possa haver um pedido de vista e eles não possam julgar o Bolsonaro no timing que eles querem. E aí, de novo, Fux diverge sobre competência da primeira turma e defende que o julgamento seja no plenário. O Jeffrey Chikine escreveu o seguinte: olha, eu avisei que o Fux poderia ser um problema para o tabuleiro do Alexandre de Moraes. O jogo definitivamente não está perdido, Moraes ultrapassou linhas e limites intransponíveis e sua estratégia não é mais unânime no STF. E realmente, agora, o Luiz Fux acaba de abrir essa divergência. Quando a gente analisa tudo, nós temos o artigo 102 da Constituição, que mostra que realmente é competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar o presidente, dentre outras autoridades. O Bolsonaro já não é mais presidente da República. O próprio Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado, ele falou, não tem razão de ser do Bolsonaro ser julgado
pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma aberração, né? Isso é ultrajante. Já nós temos o artigo 43, inciso 3º, que é do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Ali ele determina que em processos criminais contra autoridades com foro privilegiado, que agora eles passam a considerar com foro privilegiado, o relator pode decidir monocraticamente sobre as decisões processuais, mas o mérito deve ser julgado no plenário. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele tenta se basear no artigo 43 do regimento interno, dizendo, olha, o relator pode tomar a decisão ali, se aceita ou não a denúncia, né? Só que o problema é que tem precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se a gente pegar o caso do Mensalão 470, que é o do triplex do Lula, eles tiveram um entendimento que crimes complexos e de grande repercussão, como é o caso do Mensalão, do crime do Lula, quando sobem para o Supremo Tribunal Federal, porque o Lula não foi julgado no Supremo, ele subiu. Ele começou com o Sérgio Moro, depois veio para o Tribunal de Justiça, depois veio para o Superior Tribunal de Justiça, depois chegou na mão do STF. E quando sobe para o STF, quando o caso é complexo, o STF já tem o entendimento consolidado que deve ser julgado pelo plenário e não por um único relator. Então, o Alexandre de Moraes está tentando mudar o entendimento para colocar o Bolsonaro ali na primeira turma, enquanto que o Fux falou, então você está mudando o argumento por completo, né? O Fux, ele argumenta em cima da gravidade da repercussão geral, ou seja, como é que vocês vão deixar um julgamento desse não ser feito por todo o STF? Nem aqui ele deveria estar, ou seja, no STF. E se está aqui, que seja pelo plenário, porque o caso é muito grave, né? Então ele fala que a acusação de golpe de Estado é de altíssima gravidade e que o STF já decidiu em outros casos. Ele citou, por exemplo, o Daniel Silveira, de que crimes contra a democracia exigem julgamento colegiado e afetam diretamente a segurança jurídica do Estado, né? E também tem a questão do princípio do juiz natural, que exige que os processos de grande impacto sejam julgados pelo órgão competente, e o órgão competente, no caso o juiz natural, é o STF todo, tá? O plenário, e não só o Alexandre de Moraes, né? E aí vai depender da posição da maioria. Se a maioria for contrária ao Fux, vão permanecer ali na primeira turma ali. Mas depois isso acaba voltando, tá? Para o plenário. Mas assim, se o Fux conseguir, ele vai ganhar tempo. Aí vem o André Mendonça que pode pedir vista, aí tem o Cássio Nunes que pode pedir vista, e aí o jogo sai fora do tabuleiro que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes tinha preparado, tá bom? Vamos lá, pessoal, matéria do Metrópolis aqui. A OAB se manifesta após o desembargador gritar e ser detido no STF. Pois é, o Sebastião Coelho, ele estava defendendo não só o seu cliente, como as prerrogativas dos advogados. O advogado, ele não tem que ir lá e fazer cadastro prévio, não. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou acerca da prisão do desembargador, né, Sebastião Coelho, desembargador aposentado, né, que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O jurista foi detido após ser barrado na entrada da sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Coelho chegou a subir ao terceiro andar, onde ocorre a sessão, e gritou em frente ao plenário, interrompendo brevemente a leitura do Alexandre de Moraes, né, no caso do julgamento do Bolsonaro, tá? É o seguinte, em nota, a OAB disse que acompanha os desdobramentos e vai apurar os fatos com responsabilidade. Abre aspas. Todos os advogados com processos pautados tiveram garantido o pleno exercício da sustentação oral, uma prerrogativa basilar da advocacia e do devido processo legal. A OAB recebe a representação de colegas que relatam cerceamento de defesa e tratará do tema junto ao Supremo. Seguiremos atentos para que a relação entre advogados e magistrados seja sempre marcada por urbanidade e por respeito recíproco. Em nota, o STF esclareceu que havia uma orientação de credenciamento prévio por parte de advogados para participar da sessão da primeira turma. Abre aspas. Aos advogados das partes e às partes é permitido acesso livre, mas os demais tinham que encaminhar os nomes. Por isso, o desembargador aposentado foi encaminhado para acompanhar a segunda turma e se recusou, apontou a
à corte. É o seguinte, o Sebastião Coelho era advogado do mesmo processo. Ele não precisava, né? É um processo cujo o Sebastião Coelho tem interesse, tá bom? Por quê? Por causa do Felipe Martins. Vamos lá, pessoal. Tá viralizando esse vídeo aqui, né? Do ministro da Defesa do Lula, que foi publicado em setembro de 2023, falando sobre o 8 de janeiro. Escuta. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora a 17 anos, o perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar, uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável. É um verdadeiro circo, né? Aqui o ministro da Defesa do Lula já escancarou isso. E por falar em circo, né? Olha só. Liberado pela Justiça, José Dirceu tenta unir o PT e prepara a volta à Câmara em 2026. Está eleito. Cada população tem os políticos que merecem. O Zé Dirceu está eleito, vocês vão ter que engolir, vai ser deputado federal em 2026 e pronto, acabou. Eu sou capaz de fazer aqui um compromisso com vocês, né? De que se esse cara perder as eleições e não for eleito, eu rapo a minha cabeça, né? Pelo amor de Deus, esse cara vai ser eleito, porque é o Brasil. É o Brasil. Vai ser eleito, né? Vamos lá, matéria do Estadão, pessoal. Estadão anda crítico do Lula, né? Demorou mais de 2 anos para acordar para a vida, né? Melhor do que associar a figura de Lula a de uma financeira a quem os desesperados recorrem seria facilitar o acesso do trabalhador a um dinheiro que já é dele para aliviar as dívidas. O que eles estão falando aqui? Do empréstimo do Lula. O Lula tá te sacaneando de um tanto que você não tem noção, trabalhador. Vem cá, imagina o seguinte, joga o Lula de lado. Você está trabalhando por seu patrão. E aí o seu patrão chega em você e fala, olha, eu acho você incompetente. Vamos fazer o seguinte, seu salário é 2.000, eu vou tirar 8% aqui e só vou te devolver nos casos que eu acho que eu tenho que te devolver. Porque eu sei que você não tem competência para gastar do seu dinheiro. E detalhe, eu vou te pagar um juro aqui menor do que a inflação. Ou seja, se a carne subir, se dobrar, o seu não vai chegar nem na metade. Você vai se lascar. E eu só te devolvo o dia que eu quiser. Agora, eu tenho uma opção. Se você quiser, eu pego aqui esse dinheiro que já é seu, que está guardado, ponho como garantia e eu te empresto um dinheirinho aqui com um juro de idiota. Se você não me pagar, ou se sair do emprego, ou se alguma coisa assim, o seu dinheiro que eu já reservei para você está aqui, eu pego ele como forma de pagamento. Eu não tomo prejuízo nenhum. Entendeu, pequeno gafanhoto, o que o governo faz com o FGTS? É essa a proposta do Lula. Liberar o seu dinheiro, que é o FGTS, que é seu, não quer não. Não quer não. Agora, sacanear? Sacanear o povo tacando mais empréstimo? É com eles mesmo. Vamos lá. Matéria do Tomás aqui, ó. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manda recado para o governo do Brasil. Abre aspas. Porque os cartéis de drogas não controlam regiões da Europa, mas controlam no Brasil. Porque o crime está dentro do governo. Ele mandou essa real para o Lula. Aí você não acredita. Não, o Bukele não falou isso não. Então deixa comigo, eu te mostro aqui, ó. Eu creio que não há governo que não pueda eliminar a delinquência. Eu creio que não existe governo que não pode eliminar a delinquência, né? É absurdo. O Leviatán, o Estado, sempre é mais forte que qualquer organização criminal. É um absurdo, é um Leviatã. O Estado sempre é mais forte que qualquer organização criminal.
Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Nós demonstramos, nós éramos o país mais inseguro e agora somos o país mais seguro do hemisfério. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Vamos lá, olha o que ele disse. É claro que a organização criminosa no Brasil é muito maior do que a de El Salvador, mas o Estado no Brasil também é muito maior. Divide, deixa para os governadores, dá carta branca e dá recursos para eles partirem para cima dos seus, para cima da organização criminosa. Vai resolver o problema. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Às vezes eles dizem que é a droga, mas eu vou te dar um exemplo da Europa. Estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un faro de combate a las drogas. Sou contra as drogas e aqui temos um combate às drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Mas a Europa tem um consumo de drogas muito maior do que a América Latina. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Muito maior, legal e ilegal. E não tem cartel. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga. No hay carteles Tem até os revendedores, mas cartel de droga não tem. de la droga. Mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel. Muito menos controlando territórios, como na França, controlando o sul de França. Não tem um cartel ao norte. El otro cartel al norte. Eso no pasa en Europa. Não acontece ¿Por na qué? Europa. Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Porque o Estado controla o seu território. Tem seus defeitos, tem suas virtudes, mas controla o seu território. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles. E aqui não. Aqui a gente não tem que controlar o nosso território. A gente tem que deixar essas zonas para os cartéis. La otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. A outra zona para a organização criminosa, o bairro para as gangues. No puede ser. No puede ser. Algo tiene que estar mal. Algo No puede está ser errado. que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Mas como é que países saturados de gente como a China e a Índia e não tem o crime organizado tomando conta de tudo? Eles sabem controlar seu território. Países desenvolvidos da Europa sabem controlar seu território. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. Estados Unidos, que tem problema de pobreza, é um país que tem violência, tem muito uso de droga, não tem nenhum cartel controlando lá. No, sino es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? É como se um cartel controlasse a Dakota do Sul. O sea, no hay nada de eso. No ¿Por tem qué? nada ¿Por qué disso. en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Os 50 estados dos Estados Unidos, tá longe de ser um exemplo, mas não tem cartel de droga ali. Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Por que 80% dos Estados Unidos não está controlado o cartel? Por que não está controlado? Ou o Canadá, que tem 80% do território desabitado, não está controlado por um cartel? Lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables. Olha só, no Brasil nós temos a selva. Mas peraí, no Canadá tem território impenetrável. No se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. E não existe uma organização criminosa que controle um pedacinho sequer do Canadá. Impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Imediatamente, se acontecesse, o exército canadense chegava lá e sacava eles de lá. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. E aqui, na América Latina, controla o México, controla a Colômbia, controla setor grande do Brasil. Como que isso é possível? ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero? Como que pode uma organização criminosa gerenciar um território inteiro? Y el gobierno no los puede sacar. E o governo não pode tirar? Por eso. É porque eles estão dentro do governo. É por isso. Foi o que disse aqui o Nayib Bukele. Alguém
Questiona? Alguém duvida? Coloca no comentário que eu quero saber. Pessoal, obrigado por ter acompanhado nossos editoriais. Amanhã a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Abraço e até lá. Aqui está essa imagem de satélite da base russa Engels 2. Esta imagem mostra as consequências do ataque ucraniano que ocorreu esta semana. A Rússia usou esta base para armazenar centenas de milhões de dólares em equipamentos, bombardeiros e munições. Se olharmos para as imagens de antes e depois da base, podemos ver que a grande maioria dos equipamentos armazenados aqui foi destruída. Na verdade, a análise do ataque mostra que 61% da munição armazenada aqui foi destruída, cerca de 13% foi danificada e apenas 25% permanece intacta. É exatamente por isso que um governador russo chamou este ataque, e eu cito, o ataque de veículo aéreo não tripulado mais massivo de todos os tempos. Mas o fato é, essa base ela estava bem protegida. Afinal, a Rússia estava armazenando muitas coisas valiosas aqui. Então eles tinham várias defesas aéreas diferentes protegendo ativamente seus ativos valiosos. Como os drones ucranianos conseguiram passar? E não é só isso. Apenas uma semana atrás, a Ucrânia mirou em Moscou, a capital do Império Russo, com 300 drones, muitos dos quais conseguiram evitar completamente qualquer defesa aérea que a Rússia tinha. Claramente a Ucrânia está fazendo muito mais do que apenas enviar os drones. Na verdade, eles estão enganando os russos usando iscas, enviando-os em buscas infrutíferas e realizando sabotagens sofisticadas para garantir que esses drones ucranianos atinjam seu alvo. Há um método na loucura e hoje eu tenho o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr para explicar tudo para todos nós. Enquanto foguetes russos atingem habitações de alta densidade em Kiev, Kharkiv e Odessa, a Ucrânia responde mirando nas estruturas da máquina militar de Moscou, aeródromos, refinarias e centros logísticos. Ao fazer isso, Kiev está expondo as vulnerabilidades da Rússia e provando que nem mesmo as renomadas defesas aéreas do Kremlin são páreo para a engenhosidade ucraniana. Falta qualquer capacidade de aviação estratégica. Sem qualquer capacidade de aviação estratégica, a Ucrânia teve que improvisar e, pela primeira vez na história, veículos aéreos não tripulados, UAVs, estão sendo usados para interditar sistematicamente alvos estratégicos bem dentro do território inimigo. A campanha da Ucrânia é uma aula magistral em guerra moderna, emprestando tecnologia de ponta, planejamento meticuloso e uma vontade implacável de lutar. Hoje, vamos dissecar os recentes alvos atingidos pela Ucrânia, explorando sua importância, as distâncias envolvidas, as armas provavelmente usadas e as táticas sofisticadas, guerra eletrônica, contramedidas e operações de isca que tornam esses ataques possíveis. Também veremos como os sistemas de defesa aérea, S-300 e S-400 da Rússia, antes temidos, estão cedendo sob a pressão, deixando os céus de Putin e a infraestrutura crítica cada vez mais vulneráveis. Enquanto descrevemos esses alvos-chave e sua importância, faremos uma pequena avaliação breve dos danos de batalha em cada um. Do outro lado do Mar Negro, uma refinaria de petróleo costeira, perto de Tuipas, chamou a atenção da Ucrânia em julho de 2024. A cerca de 500 quilômetros do território controlado pela Ucrânia, essa instalação crítica de combustível abastecia a frota do Mar Negro, uma ameaça persistente ao flanco sul de Kiev. As instalações de combustível são um alvo simpático. Você acerta uma vez, recua e assiste queimar. Ucrânia sofre duplo golpe. Os drones navais Mangura V5 cortaram as águas. Eles lançaram UAVs lançados pelo ar que causaram destruição de cima. O inferno resultante interrompeu as operações da frota do Mar Negro da Rússia, isolou os ativos navais russos, limitou seus desdobramentos e apertou o cerco à presença marítima de Putin no Mar Negro. Foi um ataque que ecoou além do dano imediato, sinalizando que nem mesmo o mar oferecia refúgio do alcance da Ucrânia. Agosto 2024. A 350 quilômetros da linha de frente, a base aérea de Marinovka da Rússia, em Oblast de Volgorod, foi atingida por um ataque de drones e mísseis multivetorizados. A base abrigava bombardeiros e caças de ataque, que haviam martelado incansavelmente as posições ucranianas. Drones de longo alcance ucranianos, lentos e vulneráveis, foram emparelhados com um multiplicador de força fornecido pelos Estados Unidos da América.
Decoys AD-M160, fornecidos pelos Estados Unidos da América, foram lançados de MiG-29 ucranianos. Decoys de shopping são plataformas de cruzeiro de média resistência, repletas de elementos de guerra eletrônica e contramedidas eletrônicas. Eles são capazes de imitar ameaças para confundir o radar russo. Os complexos de defesa aérea russos travaram e dispararam em contatos fantasmas, enquanto os primeiros drones ucranianos a chegar eliminaram os sensores russos e depois atacaram os locais de defesa aérea. À medida que as defesas falhavam, ataques precisos de UCAVs Lyuty, de grande impacto produzidos internamente, atingiam o alvo, aterrando aeronaves, danificando centros de comando, hangares e edifícios de manutenção críticos. A Rússia não teve escolha, a não ser deslocar seus ativos aéreos mais para o leste, estendendo seu alcance operacional até o ponto de ruptura e expondo a fragilidade de sua outrora dominante defesa aérea. Alguns meses depois, setembro de 2024, o depósito de munições de Toropets em Tver Oblast, estrategicamente posicionado entre Moscou e São Petersburgo, teve um fim ardente. A 400 quilômetros da fronteira da Ucrânia, este enorme depósito de munições, repleto de mísseis balísticos Iskander, bombas planadoras e ogivas de mísseis de cruzeiro, era crucial para as ofensivas desgastantes da Rússia na frente oriental. A Ucrânia atingiu-o com um ataque complexo, implantando mais de 100 drones em um mortal balé de múltiplas ondas. Os menores engodos Rubaka lideraram a carga, enxameando os sensores russos, esgotando os recursos de defesa aérea e abrindo caminho para os pesados UCAVs Lyuty, cada um capaz de transportar 250 kg de explosivos de alta potência e entregá-los com precisão milimétrica. Explosões devastadoras e detonações secundárias ecoaram por quilômetros, reduzindo um importante centro logístico a escombros e deixando as forças de Moscou em Donbass lutando para reabastecer os suprimentos que diminuíam. Um lembrete contundente do crescente poder de Kiev. Outubro de 2024. O alvo, Kotlubin, uma cidade tranquila em Volgorod Oblast, se transformou em um depósito crítico de munições. Localizado a 450 quilômetros da fronteira da Ucrânia, este depósito de armas abastecia a frente sul da Rússia, uma linha de vida novamente cortada por um ataque coordenado de drones ucranianos. Drones de isca e de primeiro ataque, novamente, saturaram a defesa aérea, esgotaram as armas de ataque cinético e, em seguida, miraram diretamente em sensores, comando e controle, e, finalmente, complexos de lançamento superficial. Estima-se que mais de uma centena de drones tenham convergido na primeira onda. A verdadeira festa começou quando os UCAVs de Lyuty fizeram suas corridas de ataque, suas cargas explosivas rasgando alvos especificamente escolhidos. Novamente, explosões primárias e secundárias rasgaram a noite. O ataque a Kotlubin jogou as linhas de suprimento de munição da Rússia em total desordem e forçou Moscou a redirecionar recursos e expôs as rachaduras logísticas que começavam a aparecer no esforço de guerra de Putin. Cada detonação minava a capacidade da Rússia de sustentar sua campanha ao sul, provando que até mesmo alvos obscuros poderiam se tornar campos de batalha cruciais. Janeiro 2025. A Ucrânia interditou a refinaria de petróleo de Ryazan, um complexo industrial extenso localizado em Oblast de Ryazan, cerca de 200 quilômetros a sudeste de Moscou. Esta invasão e seu consequente incêndio se tornaram um símbolo do alcance preciso dos ataques da Ucrânia. A refinaria de Ryazan é crucial para a infraestrutura energética russa. Ela processa milhões de barris de petróleo bruto anualmente, abastecendo a máquina de guerra do Kremlin e suas receitas de exportação, linhas vitais para a economia de guerra cambaleante de Putin. E o complexo da refinaria não se considerava vulnerável. 600 quilômetros da fronteira norte da Ucrânia parecia seguro, e as defesas aéreas russas foram alocadas de acordo. Mas acontece que Ryazan era um alvo muito fácil.
A ilusão de segurança se desfez quando as forças ucranianas desencadearam um enxame de drones kamikaze de longo alcance, como o UJ-22 Airborne ou o novíssimo Paliança, um híbrido de drone-míssil, a jato e movido a foguete. Esses UCAVs descartáveis carregavam ogivas potentes o suficiente para incendiar as instalações de armazenamento e produção da refinaria. Novamente, a Ucrânia processou um alvo altamente simpático. Os incêndios resultantes em Ryazan podiam ser vistos da órbita terrestre. A greve não apenas suspendeu as operações e reduziu a capacidade da refinaria. Ela rugiu uma mensagem através do coração da Rússia. Nenhuma parte da sua espinha dorsal econômica está além do alcance ucraniano. Kiev está jogando um jogo longo, visando complexos de defesa aérea russa para abrir vetores de ataque a alvos altamente estratégicos. Ataques também ocorrem por ar e mar. A capacidade dos navios de superfície não tripulados da Ucrânia evoluiu para transportar drones de reconhecimento e ataque. Infiltrando-se pelo mar, esses drones kamikazes lançados pelos USVs navais ucranianos dão aos alvos russos pouco ou nenhum aviso prévio e chegam como convidados inesperados e muito indesejados. As campanhas aéreas controladas remotamente pela Ucrânia forçaram a Rússia a repensar as implantações de defesa aérea, um efeito cascata que deixou outros alvos desprotegidos contra a próxima onda. Cada ataque de refinarias a radares pintou o quadro de uma guerra onde a distância e as defesas não eram mais garantias de segurança. Os dois ataques ucranianos mais recentes reforçam o ponto de que a Ucrânia seleciona cuidadosamente alvos militares estratégicos em vez de civis. Em 29 de janeiro, a Ucrânia atingiu o complexo de refinarias de Kutsovo, em divisão Novograd, a 800 quilômetros da Ucrânia. Esta instalação pertencente à Lukoil é a quarta maior refinaria da Rússia. O ataque atingiu unidades de processamento, provocando um grande incêndio e interrompendo as operações, afetando a produção de combustível vital para o exército russo. O ataque destaca a estratégia da Ucrânia para paralisar a infraestrutura energética que sustenta a guerra da Rússia. Para Kosovo, os drones Liuti aprimorados, agora com alcances superiores a 1.000 quilômetros, forneceram uma prova ardente dos avanços da Ucrânia e da tecnologia de ataque de drones de longo alcance. E apenas alguns dias atrás, em 20 de março, a Ucrânia atacou novamente a base aérea estratégica Engels 2 em Saratov Oblast, a 600 quilômetros da Ucrânia. A base aérea estratégica abriga bombardeiros estratégicos Tupolev 95 e Tupolev 160 capazes de carregar armas nucleares. O ataque visou depósitos de munições de aviação com ogivas de mísseis de cruzeiro KH-101, causando uma explosão massiva, detonações secundárias e incêndios químicos e de combustível. Os danos incluíram instalações de combustível de aeronaves e áreas de comando e destroços foram relatados espalhados até 5 quilômetros de distância da base aérea. A importância deste ataque reside em perturbar as capacidades de aviação de longo alcance da Rússia, um ativo militar-chave. O ataque Engels 2 provavelmente envolveu os drones Castor da Ucrânia, conhecidos por alcances que excedem 600 quilômetros e ataques precisos de alta velocidade em alvos militares. Eles chegaram junto com os aviões Kit Aeropract A-20 e 2 Foxbat modificados, um modelo esportivo altamente modificado, projetado e configurado como uma plataforma de ataque de precisão de longo alcance. Esses ataques demonstram a crescente articulação da inteligência de guerra de drones da Ucrânia e o direcionamento de ativos militares e econômicos críticos profundamente na Rússia. Engels 2 enfraquece o poder aéreo ofensivo da Rússia, como a interrupção de Kutsovo, estranhas logísticas militares. Essas operações, aproveitando drones desenvolvidos internamente, sinalizam uma mudança na capacidade da Ucrânia de projetar poder muito além de suas fronteiras, desafiando as defesas russas e a estabilidade de recursos. A guerra eletrônica e os engodos são as armas secretas da Ucrânia.
A capacidade da Ucrânia de penetrar no espaço aéreo, fortemente defendido da Rússia, usa essas plataformas sofisticadas para entregar doses oportunas de guerra eletrônica e contramedidas eletrônicas que facilitam a penetração dos pacotes de ataque da Ucrânia. Drones de engodo atrapalham o radar russo, falsificando e interrompendo sinais, enquanto drones controlados por fibra óptica atacam alvos bem defendidos. Drones controlados por fibra óptica, tecnologia fly-by-wire, são imunes ao jamming tradicional. Drones de fibra óptica podem interceptar alvos estáticos e móveis a curta distância, mesmo em ambientes adversos de guerra eletrônica. O ADM-160 Miniature Air Launched Decoy, fornecido pelos Estados Unidos da América, é fundamental para missões de penetração profunda e abordagem de ambientes com defesa aérea complexa. Mísseis ucranianos MiG-29 lançam engodos que imitam assinaturas de radar de jatos de combate ou bombardeiros, forçando baterias S-300 e S-400 a acionar e desperdiçar mísseis. As novas variantes MALJ adicionam jamming ativo de salto de frequência, cegando os sistemas de alerta precoce russos. A Ucrânia usa drones voo em primeira pessoa altamente manobráveis como plataformas de superioridade aérea AirSats. Táticas de interceptação em tandem. Aqui, 2 drones voam em primeira pessoa, ucranianos atacam de baixo e neutralizam um drone de reconhecimento russo. Esses ataques tiram de Moscou seus olhos no campo de batalha. Uma abordagem em camadas permite que os drones ucranianos passem, transformando as defesas aéreas da Rússia em uma peneira. A rede de defesa aérea de Putin, outrora considerada impenetrável, está rachando. Os complexos de defesa aérea S-300 e S-400, projetados para combater aeronaves da OTAN, lutam contra enxames de drones de baixo custo, baixa altitude e alta agilidade. A Rússia tem estoques finitos de mísseis, e cada isca ucraniana abatida esgota ainda mais os estoques russos. Mover sistemas para proteger a ponte de Kerch ou Moscou deixa os ativos russos da linha de frente expostos, enquanto as perdas em Kherson e na Crimeia forçam um constante reembaralhamento. Os ataques da Ucrânia, e alguns a até 3.000 quilômetros de profundidade na Rússia, provam que até o coração do Kremlin é vulnerável. Enquanto Putin despeja morte sobre as cidades ucranianas, seus próprios céus estão cada vez mais indefesos. Um fato que os russos comuns estão começando a entender. A campanha de drones e mísseis da Ucrânia é mais do que um sucesso tático, tornando-se um triunfo estratégico. Ao atacar a infraestrutura militar e econômica, Kiev enfraquece a capacidade bélica da Rússia e revela a vulnerabilidade de Putin. O uso de UAVs para ataques estratégicos marca uma mudança histórica, uma que moldará a guerra por décadas. Com guerra eletrônica, iscas, plataformas Miniature Air Launched Decoy, a Ucrânia transforma as forças da Rússia em responsabilidades, esticando as defesas até o ponto de ruptura. Putin ainda pode desencadear o terror do alto, mas as asas da vingança da Ucrânia provam que nem os tiranos podem se esconder do futuro. Ontem, Putin disse que a única maneira de parar esta guerra é abordar as causas raiz da crise. Bem, eu acho que hoje os drones ucranianos decidiram fazer exatamente isso. Eles queriam eliminar Putin, a causa raiz por trás desta crise. Aqui está o relatório. A mídia russa relata um ataque de drone em Moscou esta manhã. Segundo relatos, um drone caiu muito perto da rota que Putin geralmente faz para o Kremlin. Os ataques de drones à Rússia estão se intensificando em frequência e magnitude. Acontece que, mesmo a densa defesa aérea de Moscou e da região de Moscou não estão totalmente protegidas pela defesa aérea, os depósitos de petróleo e refinarias também estão vulneráveis, sendo atingidos quase diariamente. Há motivos para acreditar que não é apenas um número crescente de drones, mas também o uso de novos drones de novos tipos, incluindo drones de mísseis. Aqui está o clipe de um drone atacando muito perto do trajeto de Putin. Quero focar mais nessa última parte do relatório, pois sabemos que a Ucrânia tem produzido cerca de 2 milhões de drones anualmente. Mas não é apenas a quantidade.
Eles inovaram em muitos aspectos diferentes de seus drones, e muitos tipos diferentes de drones estão chegando ao campo de batalha. Veja este próximo clipe e observe a explosão. Isso não parece um drone de longo alcance regular. Essa era a refinaria de petróleo Tuapse na região de Krasnodar Krai, na Rússia. Antes de prosseguir, se possível, inscreva-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Agora, de acordo com fontes do governo russo, esse incêndio não foi causado por drones ucranianos. Não. De fato, a Rússia derrubou todos os drones enviados pela Ucrânia. Mas os destroços estão chegando dentro da Rússia. Ela não quer que os cidadãos culpem Putin por trazer a guerra, tornando as cidades russas inseguras. Porque vamos olhar para a linha do tempo. Não houve ataques de drones dentro da Rússia até Putin iniciar sua operação militar especial. E seu argumento para iniciar essa operação militar especial era proteger a segurança russa, tornar a Rússia mais segura, quando na realidade aconteceu exatamente o oposto. Mais cidades russas estão sob ataque, mais soldados russos estão morrendo e a economia russa está despencando. Felizmente, tivemos ninguém menos que Steve Rosenberg da British Broadcasting Corporation, perguntando isso a Putin no final do ano, na sessão de perguntas e respostas em dezembro, onde ele foi questionado: a Rússia está mais insegura do que estava antes de você iniciar essa operação militar especial para proteger a segurança russa. E essa foi a resposta dele. Exatamente 25 anos atrás, Boris Yeltsin renunciou, entregou-lhe o poder e disse para você cuidar da Rússia. Cerca de 25 anos depois, você acha que cuidou da Rússia? Porque olhando de fora, o que vemos? Vemos perdas substanciais na chamada Operação Militar Especial que você declarou. Vemos soldados ucranianos na região de Kursk. Você critica a expansão da OTAN, mas agora há mais OTAN nas fronteiras da Rússia. Sanções da Suécia e Finlândia, alta inflação e problemas demográficos. Você acha que cuidou do seu país? Sim, não apenas cuidei dele, como também acredito que nos afastamos da beira do abismo. Porque com tudo que estava acontecendo com a Rússia antes disso, estávamos caminhando para uma perda total completa de nossa soberania. E sem soberania, a Rússia não pode existir como um Estado independente. Deixe-me chamar sua atenção para o que você disse sobre Boris Yeltsin. Tudo estava bem. Eles deram tapinhas paternais em seu ombro. Eles faziam vista grossa quando ele bebia. Ele é bem-vindo em todos os círculos ocidentais. No segundo em que ele levantou a voz em apoio à Iugoslávia, no momento em que disse que isso contradizia o direito internacional e a Carta da Organização das Nações Unidas, assim que disse que era inaceitável na Europa moderna atacar Belgrado, uma capital europeia, sem a sanção do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, eles imediatamente começaram a atacá-lo. Xingá-lo, acusá-lo de alcoolismo e coisas do tipo. Você não se lembra disso? Eu fiz tudo para que a Rússia possa ser um Estado soberano, independente e capaz de tomar decisões em seus próprios interesses. Não nos interesses de países que a estavam arrastando para eles, batendo em seu ombro para que possam usá-lo para seus próprios propósitos. Eu poderia parar por aí. Eu sei que você mencionou vários pontos que parecem fortalecer sua argumentação. Você falou sobre inflação. Sim, a inflação, vamos combatê-la. Mas temos crescimento econômico.
Estamos classificados em 4º lugar no mundo em termos de paridade do poder de compra. Informe aos seus leitores. 1º lugar na Europa. Muito à frente da Grã-Bretanha. Não creio que a Grã-Bretanha esteja entre os 5 primeiros. Estamos dispostos a colaborar com a Grã-Bretanha se ela desejar trabalhar conosco. Mas se isso não acontecer, nós nos viraremos sem nossos ex-aliados na coalizão anti-Hitler. Infelizmente para Putin, ele não pode mais esconder a realidade da população russa porque a Ucrânia está atacando dentro da Rússia todos os dias. A indústria de drones ucraniana está muito avançada para a Rússia conseguir pará-la e os drones ucranianos agora são muito avançados para as antigas defesas aéreas soviéticas da Rússia. Além de tudo isso, a Ucrânia tem sido muito estratégica com os alvos que escolhe. Um ótimo exemplo disso é o primeiro clipe que cobrimos neste vídeo, a rota que Putin toma para o Kremlin. Isso é para enviar uma mensagem. Outro exemplo desses alvos estratégicos é atacar depósitos e refinarias de petróleo. Sim, isso prejudica a economia e os esforços de guerra da Rússia. Mas além disso, o incêndio que se alastra após o ataque dura dias e dias. E isso é um sinal tão claro quanto possível para a população russa de que Putin é o responsável por matar a economia russa. A guerra está chegando em casa para a Rússia. Aqui está um exemplo perfeito. Verifique os eventos próximos à Rosneft. Cheira tão mal aqui. Precisamos sair o mais rápido possível. Bem, é óleo. Vamos lá. Mas onde estão os caminhões de bombeiro? Eles estão lá, combatendo o fogo. Mais quieto, não comente. Podemos sair daqui mais rápido? Um depósito de óleo? A Ucrânia atacou não apenas refinarias de petróleo ontem à noite. Foi uma noite muito ativa para as forças de defesa ucranianas porque elas também decidiram atacar uma instalação de produção de drones. A mídia russa relata um grande incêndio em Obukovo, região de Kaluga, na Rússia. Uma fábrica secreta de drones foi descoberta na Rússia após um ataque. Esses drones russos não poderão mais causar danos aos ucranianos. E aqui está o clipe do ataque. Sinceramente, foram tantos ataques ontem à noite que talvez vocês estejam se cansando de eu listá-los. Mas o próximo que temos é na região de Voronezh, na Rússia. Em Voronezh, drones de longo alcance atacaram uma infraestrutura de gás. Também em Rostov-on-Don, esses drones atacaram o território da estação de bombeamento de gás Kalinin. Aqui está o clipe. Vimos todos os clipes da Ucrânia prejudicando a indústria de petróleo russa, a indústria de energia, da qual a Rússia depende tanto. Não só a Ucrânia que está se divertindo. O presidente Trump também está participando. O governo Trump impõe mais restrições ao acesso da Rússia aos sistemas de pagamento americanos. Em janeiro, o presidente Biden concedeu uma isenção de 60 dias, permitindo que transações energéticas de bancos russos sancionados prosseguissem. A isenção expirou, então os bancos russos não podem mais acessar os sistemas de pagamento dos Estados Unidos da América para grandes transações de energia. Isso dificultará bastante a compra de petróleo russo por outros países. E já está tendo efeito, já está surtindo efeito. 2 empresas estatais de petróleo chinesas interromperam a compra de petróleo russo e outras 2 diminuíram a quantidade de petróleo comprado. Eles avaliam a conformidade com as sanções dos Estados Unidos da América à Rússia.
Agora, o motivo disso estar acontecendo é porque, mesmo que as sanções não tenham sido impostas à China, se houver algum negócio chinês que foi pego fazendo negócios com a empresa sancionada na Rússia, então eles enfrentarão sanções secundárias. Isso significa que eles perderão acesso ao sistema de pagamento e bancos dos Estados Unidos da América, dólares americanos e muito mais. Para grandes empresas, especialmente multinacionais, perder o acesso ao dólar americano significaria uma quantidade imensa de dificuldades para fazer negócios. Justamente por isso, as empresas chinesas respeitam as sanções para não perderem o acesso aos bancos dos Estados Unidos da América e ao dólar. Aqui está uma citação interessante que encontrei do cofundador do Google, Sergey. Acho que ele também foi diretor executivo em algum momento, mas ele nasceu na União Soviética. Felizmente, sua família conseguiu obter um visto de saída e veio para os Estados Unidos, mas ele chamou a Rússia de Nigéria com neve e os números meio que confirmam isso, então, se você olhar, a população é semelhante. Acho que isso não importa muito. O índice de Gini é basicamente um número que transmite qual é a desigualdade em um país, como qual é a diferença entre o mais rico e o mais pobre no país. Rússia e Nigéria estão muito próximas uma da outra. No nível de corrupção, a Rússia está, novamente, muito próxima da Nigéria. Mas um fato interessante aqui que muitos comentaristas pró-Rússia não mencionam é que eles sempre destacam como a Ucrânia é um país muito corrupto. Mas, na realidade, a Rússia é ainda mais corrupta que a Ucrânia. Agora, na Rússia, cerca de 33% da população não tem encanamento interno. Eles têm que sair para fazer suas necessidades basicamente todas as manhãs, tanto para uma superpotência. Neste ranking, a Rússia está apenas 2 posições acima da Nigéria. A expectativa de vida masculina na Rússia é de 58 anos, podendo ter diminuído ainda mais desde o início da invasão ou operação militar especial. Agora você pode ler o resto, mas eu quero mencionar o índice de liberdade de imprensa, mesmo que a Rússia adore se gabar de ser um país muito livre, democrático e amoroso. Na realidade, se você questionar Putin, você cai pela janela. Há algo no ar que faz você se desvitalizar se questionar o ditador, que é Vladimir Putin. O julgamento de Bolsonaro está na mira dos Estados Unidos. Como assim, Deltan? Você que acompanha o canal já sabia que o Alexandre de Moraes e o STF estão na mira do governo Trump por várias razões, que incluem os abusos em série contra a liberdade de expressão. Mas agora você vai saber que os Estados Unidos estão acompanhando de perto, estão analisando ali com uma lupa 3 julgamentos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso pode gerar consequências graves para Moraes e para os outros ministros. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar quais são esses 3 julgamentos e o último tem a ver com o destino de Bolsonaro. Muito bem-vindo então a essa que é a nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece toda quarta-feira ao meio-dia, em que eu vou trazer para você sempre os temas relevantes e eu mostrarei ações e conquistas importantes do time do Novo, que tem trabalhado incansavelmente, arduamente contra a esquerda, contra o governo Lula e contra os abusos do STF. Eu sou embaixador do Partido Novo e eu quero que você conheça um pouco do que o nosso time está fazendo e eu vou contar para você no final, fica por aqui. Mas vamos direto ao ponto. Vamos agora para a primeira revelação que mostra que o STF está no radar de Washington. E a revelação vem dessa matéria aqui do Paulo Capelli, que lá no Metrópolis vem dando vários bastidores e notícias sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os 3 julgamentos no STF acompanhados pelo governo Trump. O governo de Donald Trump dedica especial atenção a 3 pautas que no Brasil tramitam no Supremo Tribunal Federal. E aqui ele já traz a primeira dessas pautas. Em primeiro lugar, o presidente dos Estados Unidos acompanha um inquérito relatado por Alexandre de Moraes que mira usuários das redes sociais e plataformas como o X de Elon Musk. E vocês lembram bem por que essa atenção especial do Trump acontece, né? Primeiro, o Musk é aliado e homem de confiança do presidente, e o inquérito do Moraes pode gerar, no limite, uma acusação ou um pedido de prisão, até é claro que é arbitrário, mas pode gerar sim um pedido até de prisão contra o Elon Musk. Só vamos ver se o Alexandre de Moraes vai ser louco o suficiente para fazer isso. Em segundo lugar, o Trump ele declarou guerra contra a censura no mundo, defendendo até que a chinesa TikTok continuasse a operar em solo americano.
Então não surpreende que os Estados Unidos tenham se rebelado também contra a tentativa de censura de cidadãos americanos, como a Flávia Magalhães, como Alan dos Santos e por aí vai. Em terceiro lugar, as ações de censura do Moraes afetaram diretamente a empresa ligada ao presidente, a Trump Media, que funciona a partir da plataforma da Rumble e virou alvo de Moraes, a Rumble, consequentemente afetando aí a Truth Media ali do Trump. E em razão disso, gente, a Trump Media moveu até um processo contra o Moraes lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, e conseguiu uma decisão muito boa, com conteúdo muito favorável. Eu vou deixar para você o vídeo sobre isso aqui, que eu já fiz aqui no canal, na tela no final para você conferir e também na descrição. Mas vamos avançar para o segundo julgamento do STF, que está na mira dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa mesa atuada, o governo Trump também acompanha o julgamento que definirá se as redes sociais poderão ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários. É a tal da regulamentação das redes sociais que o STF quer fazer a revelia do Congresso, ou pior, atropelando o Congresso. E o STF já sinalizou que vai aumentar a responsabilização das redes e o impacto disso nas plataformas, na liberdade de expressão vai ser enorme. Vamos ser sinceros, se toda plataforma for responsabilizada pelo que o usuário publica, isso simplesmente torna inviável manter essas empresas funcionando, ou então elas vão ter que aumentar o nível de monitoramento e de autocensura nas plataformas a patamares absurdos. Tudo é feito por robôs, gente, essa filtragem do que as pessoas postam, do que é ou não restringido. Então, para filtrar qualquer tipo de conteúdo potencialmente ilegítimo, potencialmente que contenha uma expressão, uma crítica incisiva ao Supremo, eles vão acabar vetando um monte de conteúdo legítimo junto. Os americanos sabem disso. Eles já votaram no STF pela responsabilização das plataformas os ministros Fux e o ministro Toffoli. O Barroso ele entendeu que a remoção de conteúdos nas plataformas só deve acontecer mediante decisão judicial. O André Mendonça pediu vistas e o processo está parado por conta disso. Mas, pela declaração de vários ministros no STF, Gilmar Mendes, Moraes, Toffoli, a já tem uma ideia do que vai acontecer, de qual é o rumo desse julgamento. E agora vamos para o terceiro e último julgamento que os americanos estão de olho. É o julgamento do Bolsonaro. Mas antes de falar dele, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e seguir o nosso canal com análise sempre atualizada sobre a política e o judiciário. Esse apoio seu, curtindo, compartilhando, seguindo, se inscrevendo no sininho para você não perder nada, é fundamental para a gente levar a verdade e para a voz da nossa indignação chegar a mais pessoas. E quem acompanha aqui o canal sabe tudo o que está acontecendo sobre esses assuntos que eu estou tratando aqui. E vamos avançar então, ó. Bom, gente, vocês acompanharam as notícias de que o STF está prestes a transformar o presidente Bolsonaro em réu. O julgamento está acontecendo agora mesmo. E vários de vocês estão acompanhando. E veja aqui qual que é a terceira ação, então, do STF na mira de Donald Trump. A terceira pauta que o governo Trump acompanha, até por uma questão diplomática, é o julgamento de Jair Bolsonaro do inquérito do golpe. Aliado do ex-mandatário brasileiro, o presidente dos Estados Unidos avalia haver uma perseguição política à direita no Brasil. Pro governo Trump, é evidente que está acontecendo aqui. É uma perseguição. O STF age como se fosse um partido político, perseguindo a direita e violando a Constituição, isso é claro. E você não pode deixar de assistir aqui no nosso canal a nossa aula magna sobre as 10 frentes de perseguição da direita. Eu vou deixar para você o vídeo no final e também na descrição, para você não perder isso, para você entender tudo o que está acontecendo. A gente vive aqui tratando, como agora, de árvores da floresta. E nesse vídeo sobre as 10 frentes de perseguição, eu trato da floresta como um todo. Eu mostro todas as frentes de perseguição, resumidamente, mas todas. E enquanto a perseguição rola solta no STF, o que a gente vê é o desgoverno Lula continuar a desconstruir o Brasil. Vocês viram a história absurda do tal do empréstimo do Lula? Assiste aqui comigo esse vídeo aqui, absurdo, vergonhoso, da Gleisi Hoffmann, e eu vou mostrar para você o que ela fez de ilegal e a vergonha que ela teve que passar por conta disso aqui, ó. Olha aí. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega?
solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa... Gente, e a propaganda dela vai seguir por aí nessa linha. Como assim empréstimo do Lula? O Lula, pessoa física, vai emprestar aí para milhares, milhões de brasileiros? É claro que não, é dinheiro público, é garantia de FGTS, é tudo dinheiro público. Então a nova ministra Gleisi, a bonitona, segundo Lula, ela já chegou botando o seu narizinho onde não é chamada, transformando um programa estatal feito com dinheiro público em empréstimo do Lula. Gente, isso é ilegal. Ministra, isso é ilegal. Isso é transformar um programa de governo em propaganda pessoal e propaganda eleitoral. Isso quebra o princípio da impessoalidade, segundo o qual o governante ele não pode trazer as coisas para sua pessoa. Sim, é o governo atuando, é o Estado atuando. Mas então, o que dá para fazer? Felizmente, nós temos parlamentares sérios em Brasília que já fizeram. Ao ver essa pataquada aqui da ministra, essa ilegalidade e abuso, a bancada do nosso time do Novo não deixou barato. Entrou com uma representação no TCU pedindo uma medida cautelar urgente para barrar esse tipo de propaganda eleitoral disfarçada. Dá uma olhadinha aqui o que disse a nossa deputada federal de São Paulo sobre esse assunto e veja se ela te representa ou não. Olha aqui, ó. A Constituição é clara. A publicidade institucional deve servir ao interesse público e não à promoção pessoal de autoridades como Lula, que está fazendo isso inclusive para conseguir voto em 2026. O que nós vimos no vídeo da ministra Gleisi Hoffmann é o uso indevido da máquina pública em uma tentativa descarada de antecipar a propaganda eleitoral de 2026. Isso fere diretamente o princípio da impessoalidade e não pode ser normalizado. Quem disse isso? A líder do Novo na Câmara dos Deputados, Adriana Ventura, alguém que eu tive o privilégio, a honra de conhecer, excelente deputada, das melhores do Congresso Nacional. E aí, você sabe o que aconteceu? A ministra Gleisi, ela correu para apagar o vídeo, gente. Correu para apagar. Vergonha nacional. E ela apagou porque ela sabe que ela fez coisa errada. A Constituição é clara. A administração pública ela deve respeitar a impessoalidade. E o Novo tá lá, então, de olho, fiscalizando, cobrando, acionando os órgãos competentes toda vez que é necessário, representando a mim, você, naquilo que nós entendemos que é justo, que é certo, que é reto. Se você gosta desse tipo de atuação firme contra os abusos do poder, venha fazer parte do nosso time que tem o Marcel Van Hatten, tem Eduardo Girão, tem Zema. Filie-se ao Novo. O link vai estar aqui na descrição e também nos comentários para você, ou se você preferir, você pode mirar com o seu celular aqui no QR Code na tela para você se filiar. Porque a nossa força é a força que vem de vocês. E é aqui, para fechar com chave de ouro, eu quero perguntar para você, você conhece a Academia do Amanhã? A Academia do Amanhã é a Netflix do Novo de palestras para quem quer se preparar para mudar o Brasil de verdade. Enquanto você vê e se prepara para mudar o Brasil, assiste as palestras, você cresce de modo pessoal e intelectual. Lá você aprende com nomes como Bernardinho, Caio Coppola, Carla Secato, Roberto Mota, Renata Barreto, sobre política, economia, segurança pública, corrupção, liberdades e tudo mais. E sabe quem que vai dar uma aula agora, nesta quinta-feira? Vai ser o Bruno Perini, que ficou conhecido pelo canal Você Mais Rico, levando um conteúdo com foco voltado a fomentar educação financeira, além de ensinar práticas financeiras que auxiliam na rotina das pessoas ali no dia a dia. Hoje ele conduz também o podcast Os Sócios, então não dá para perder. Acesse o link na descrição, vou deixar para você, da Academia do Amanhã, garanta a sua vaga porque é só para assinantes. E bora então construir juntos, pessoal, o Brasil que a gente sonha. É isso aí, curte o vídeo, comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos, vamos fazer essa mensagem chegar a cada canto do Brasil. Nos vemos na próxima live, na próxima quarta-feira, ao meio-dia, um novo Brasil. Um grande abraço. E vamos juntos endireitar o nosso país.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.